Ensino à distância ou ensino à distância? O docente Paulo Nunes da Silva explica-nos a diferença. A Universidade Aberta é uma instituição de ensino à distância. Ou deveremos dizer que é uma instituição de ensino à distância? Neste podcast, propomos-nos refletir sobre a diferença entre as duas construções. Quando na construção ensino à distância se usa o sintagma preposicional à distância, refere-se a uma modalidade de ensino que se diferencia predominantemente de outras pelo modo como se processa e pelo meio através do qual se processa, com separação física entre os intervenientes e em que a interação e a participação são tecnologicamente mediadas. Por seu turno, o sintagma preposicional à distância manifesta um significado de tipo locativo, pois remete para um lugar ou uma localização. Esta construção pode ser complementada com uma especificação do espaço a que ela se refere, à distância de 2 metros ou à distância de 1000 quilómetros. Note-se que há construções semelhantes ao sintagma à distância que têm um significado equivalente. Por exemplo, pintura a óleo, venda a granel e conta a prazo. Nestas construções, explicita-se a técnica ou material usado para pintar, em pintura a óleo, o modo como se vende um dado produto, em venda a granel, e o tipo de conta que se pode abrir no banco, em conta a prazo. Assim, o significado veiculado assemelha-se ao de ensino à distância. É um significado que se pode classificar como sendo de tipo instrumental ou medial. Por outro lado, nestas construções ocorre apenas a preposição e não a preposição contraída com o artigo definido. Assim diz-se pintura a óleo e não pintura ao óleo. Diz-se venda a granel e não venda ao granel. Diz-se conta a prazo e não conta ao prazo. Em conclusão, as construções à distância e à distância manifestam exatamente o mesmo significado? Não. O significado de à distância indica preferencialmente o meio ou o modo que caracterizam a modalidade de ensino referida em ensino à distância. Em à distância, o significado que se veicula é de tipo locativo, dado que o sintagma preposicional remete para uma localização. Dada esta diferença de significados, deve dizer-se ensino à distância ou ensino à distância. A tradição e os documentos oficiais consagraram o uso da construção ensino à distância quando se refere à modalidade de ensino adotada por instituições como a Universidade Aberta. Ao usar ensino à distância, não se pretende especificar uma localização, mas o meio ou o modo como se concretiza a modalidade de ensino em causa.